Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, Pai, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nosso Deus é maravilhoso e Ele quer sempre se revelar a nós, quer comunicar-se conosco, manifestar a cada manhã o seu amor por nós. E é envolvidos nesse amor que nós temos a palavra de hoje para nortear a nossa vida. Olha, a palavra de hoje ela vem para mim e para você que necessita de uma segunda chance, de uma segunda conversão. Então já dá para você perceber que a palavra ela é para você. Porque todos nós precisamos dessa segunda chance. Todos nós nos colocamos diante de Deus com aquele olhar que pede: dá mais uma chance, Senhor. Dá uma nova oportunidade de conversão. E o Senhor olha para mim e para você, estende a mão e lhe diz: eu vou lhe dar essa segunda chance. Quero começar assim porque essa pregação já precisa encher o seu coração de esperança. Não há caso perdido para Deus. Não há ser humano perdido para Deus. Então eu olho para você e lhe digo: eu e você não estamos perdidos. Há esperança, há uma nova chance para mim e para você. E a palavra de hoje, ela precisa ser escutada por nós com atenção, porque o primeiro movimento do Espírito passa pelo nosso ouvido. Ele nos alcança na nossa audição e chega até o nosso coração. Portanto, tente não se distrair, tente não se desviar, mas concentrar-se na palavra que o Senhor tem para você, para esse dia. Nosso Deus, Ele é firme conosco. A palavra de ordem dele é uma palavra de firmeza. Convertei-vos, mas ela é seguida de uma promessa: e vivereis. Convertei-vos e vivereis. Quando o Senhor olha para mim, Ele está dizendo: Lúcio, converta-se. E Ele complementa: e viverás. E aí no seu caderninho você já pode escrever o seu nome e escrever assim: Lúcio. E aí você vai colocar o seu nome, converta-se e viverás. É a ordem seguida de uma promessa. Sabe por quê, meus irmãos? Esse coração novo, movido por um espírito novo, é que é o dínamo da nossa conversão. Sem isso, sem esse coração novo e esse espírito novo, nós somos fadados a uma morte espiritual. Eu puxo aquela imagem de internet que a Paula comentou agora há pouco, é aquela ossada onde a outra pessoa está com a cabeça enterrada contemplando aquela ossada. Ou seja, a vida espiritual ela não se desenvolve porque o nosso coração não se renova e o nosso espírito não se liberta. Convertei-vos e viverás. Olha, nesta manhã, nesse dia, nesta hora que esta pregação te alcança, o Senhor quer dar a você um caminho da conversão. E esse caminho da conversão, ele passa pelo enfrentamento dos nossos 3 grandes medos. Sim, eu e você temos dentro de nós 3 medos que limitam a nossa vida. E nós precisamos ter a coragem, pela força do Espírito, de enfrentar esses 3 medos. Isso também é conversão. Que medos são esses? O primeiro é o medo de enfrentar a si mesmo. É o medo de olhar para si mesmo com um olhar honesto, com o olhar de quem reconhece o que tem de bom, mas o que também não está tão bom assim. É aquilo que está necessitado de passar pelo toque da graça e honestamente se perceber. Essa semana, Paulo, eu vivi uma experiência muito interessante. Eu vi uma situação muito chata mesmo, e aí aquela situação me machucou, e era envolvida uma outra pessoa.
E aí, na oração da manhã, no nosso carro, a gente veio vindo para o trabalho, fomos rezando. E aí eu rezei assim: Senhor, que esta pessoa receba 2 vezes mais. Aí a Gi, que é uma santinha, minha esposa, já regalou um olho desse tamanho olhando para mim, pensando: o que vai vir depois dessa oração, né? Aí eu pensei que ela receba 2 vezes mais em bênção, em graças, em oportunidade de se encontrar contigo. Ela deu uma gargalhada e falou: nossa, achei que você ia rezar de outra forma. Eu falei assim: a minha vontade era até fazer isso, porque eu me conheço. Eu olho para mim e sei da minha tendência ao ressentimento, ao rancor. E eu preciso enfrentar isso e deixar que o novo de Deus aconteça na minha vida, que me impulsiona a viver de outra forma. Então, primeiro medo de enfrentar a si mesmo. Segundo medo, que também nos paralisa e necessita nesse tempo passar pela conversão, o medo de enfrentar a vontade de Deus. Como esse medo nos estagna, como esse medo, ele nos impulsiona a uma direção contrária. Nós temos medo de conhecer a vontade de Deus a nosso respeito e por isso não enfrentamos o desafio da escuta. Senhor, o que queres de mim? E por fim, o terceiro medo, e que, na minha opinião, ele ainda é pior do que os outros dois. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de enfrentar a transformação total que Deus pode fazer na nossa vida. É verdade, nós temos medo dessa transformação que Deus pode fazer em nós, porque nós estamos muito acomodados na condição que nós estamos. Olha, e muitas vezes a gente não quer de verdade que a nossa vida seja transformada por Deus, porque a gente não quer perder alguns sabores deste mundo. E a gente tem medo dessa transformação nos levar para um caminho totalmente novo e diferente. Então guarda aí com você esses 3 medos para você observar na sua própria vida. O medo de enfrentar a si mesmo, o medo de enfrentar a vontade de Deus e o medo de enfrentar essa transformação que Deus quer e pode e vai fazer na sua vida. Bom, feito isso, agora eu convido você a pegar a sua palavra, não é? Fiquei muito mexido com o que a Paula falou de quem não tem Bíblia, ter a Bíblia. Então, se você tem 2 Bíblias aí na sua casa, que dá você doar uma Bíblia para alguém, hein? Não deixar ninguém sem a palavra de Deus. Ou se você pode, já entra agora, loja.cançãonova.com, faz o pedido de uma Bíblia, 2, 3, 4, 5 Bíblias e já pega para você doar como presente de Natal para alguém, que eu adorei a ideia da Valdênia, o amigo Canção Nova, tá bom? Fica a dica. Lucas 23, versículo 32. Levaram também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Depois você já vai ali no 39. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Não havia naquela fala um desejo de salvação, mas havia naquela fala um escárnio. Havia naquela fala uma zombaria e um deboche de Deus. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Nesta fala, aqui sim, há um desejo sincero e profundo de uma comunhão com Deus. Aqui há um desejo, há um pedido genuíno de habitar o reino dos céus. Aqui, nesta última hora, na hora derradeira deste crucificado que estava ao lado do Senhor, havia o desejo da salvação.
Consegue perceber a diferença de uma fala e outra? E observe, na fala da zombaria, o silêncio de Deus. Na fala sincera, a resposta do Senhor. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aprofundando um pouco na nossa meditação de hoje, nós precisamos entender que a cruz é o lugar do diálogo. A cruz é o lugar do diálogo, sempre será. A cruz é o lugar do diálogo. E é interessante nós percebermos que o crucificado, ele tem uma palavra de salvação para cada um de nós, que brota de onde? Da cruz. Talvez você nunca tenha parado para pensar dessa forma, mas eu estou querendo que você caminhe com essa reflexão. A partir da cruz, Jesus tem a palavra de salvação para a sua vida. Na época de Jesus, a crucifixão era a condenação de pior qualificação. Eram aqueles piores condenados, eram condenados a morrer na cruz, porque mereciam pagar pelo tamanho do crime que haviam feito. Jesus, inocente, aceitou a cruz pela minha salvação. Depois, os soldados romanos, eles foram ficando expert na crucifixão. Então, eles faziam daquilo também um espetáculo, um show de horrores. Especialmente na hora dos açoites, eles deixavam a pessoa praticamente morta-viva, para que quando ela chegasse na crucifixão, ela sofresse ainda mais, porque ela já não tinha condições para nada. Jesus aceitou isso pela minha salvação. Eles faziam daquela forma, porque eles também queriam inibir todas e qualquer possibilidade de rebelião. Então eles tinham que transformar aquilo em algo muito cruento. E a palavra diz que Jesus ele ficou desfigurado, ele não tinha mais forma humana. Ninguém nem queria olhar para ele, mas ele aceitou ser desfigurado para que eu fosse configurado na salvação. Estou introduzindo assim você para que você vá tomando consciência do tamanho do sacrifício da cruz e o quanto nosso Senhor quis e quer que eu e você entendamos o que Ele fez na cruz e não tenhamos medo de contemplar a cruz com um olhar atento e um ouvido aberto para escutar o que Ele tem para nos dizer ali. E ali Ele tem a palavra de salvação. Depois, o que nós vamos percebendo? Que no diálogo ali do bom ladrão, ele foi reconhecendo o próprio pecado, ele não teve medo de enfrentar a si mesmo. Ele rompeu com aquele medo e olhou para si mesmo e percebeu, eu estou lascado e merecido, porque eu sou um ladrão, talvez assassino, sei lá, a Bíblia não diz que tipo de crime ele cometeu, mas nós entendemos pela tradição que era um crime horrendo. E ele enfrentou a si mesmo e reconheceu o seu próprio pecado. Depois ele reconheceu que Jesus era inocente de estar ali, então ele percebeu intuitivamente que era voluntariamente que nosso Senhor estava ali. E se era voluntário, das duas uma, ou aquele homem era completamente louco, ou verdadeiramente ele era o Messias, que aceitou quebrar toda a expectativa judaica de um rei que viria em glória para se tornar um rei que seria glorificado pela cruz. E o terceiro momento daquele bom ladrão, ele percebeu que ali era a hora da salvação. Ali era a hora que ele tinha para aquele encontro profundo, pessoal, e ali era a hora que ele precisava verbalizar o seu pedido, Senhor, salva-me. E o bonito é que a resposta do Senhor foi imediata. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A tradição diz que o bom ladrão era Dimas, São Dimas. E aquele outro ladrão era Simas.
E eu pergunto para o sapo: qual é o modelo que você quer seguir? De Dimas ou de Simas? Que é a mesma pergunta que nosso Senhor faz para você nesse momento. Ele lhe dá a oportunidade de abrir um diálogo pela cruz. Que tipo de diálogo você quer ter? Um diálogo de salvação como o de Dimas ou um diálogo indiferente como foi o de Simas? Essa resposta, meu irmão, só você pode dar. Porque só eu posso dar as respostas de salvação para a minha própria vida. É um momento onde a oração ela brota do mais profundo do coração daquele que entendeu a mensagem da cruz. Nós somos chamados a contemplar a cruz, a contemplar o crucificado e nessa contemplação compreender o tamanho do amor de Deus por nós. Como um bom devoto de São João Paulo II, eu gosto demais, e procuro sempre rezar com essa frase dele: diante do crucificado, cabe a nós a conversão. Cada vez que eu paro, mesmo que seja por alguns minutinhos, na contemplação do crucificado, intuitivamente já brota em mim o apelo da conversão. Porque diante do crucificado, cabe a nós a conversão. Essa frase de São João Paulo II, ela é maravilhosa. Somente que vamos entender uma ordem agora cronológica, correto? A partir deste primeiro diálogo inaugurado na cruz, começou-se ali uma série de diálogos do crucificado com os filhos de Deus. Percebe? Vou lhe dar alguns exemplos. Ali foi São Dimas, que já ganhou o céu e a conversão imediata. Mas no decorrer da história, houve alguns momentos chaves de grande transformação da humanidade, não só da própria pessoa, mas também da própria humanidade. São Francisco de Assis, ao contemplar o crucificado, escuta o Senhor dizendo para ele a sua palavra de salvação. Lembra que eu disse que é uma palavra individual, há uma palavra que é para a Valdênia, que não é para o Lúcio. Há uma palavra que é para o Lúcio e que não é para você, mas existe a sua palavra que só você pode escutar. E o Senhor está dizendo esta palavra ali na cruz para você. Francisco ouviu: reconstrói a minha igreja. E até hoje os franciscanos dão esse bonito testemunho de reconstrução da igreja do Senhor. Uma reconstrução que vem de dentro para fora. Outro encontro fortíssimo com o crucificado. Uma jovem albanesa, religiosa, morando na Índia, para diante do crucificado, começa a contemplar Jesus crucificado e ele diz a ela: tenho sede. E ali acontece, ao ouvir a palavra de conversão, Madre Teresa de Calcutá transforma o mundo ao seu redor. A transformação foi tão intensa naquela mulher que, veja, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Porque tamanha foi a resposta de saciar a sede do crucificado, tornando-se ela mesma água viva, que leva a água da vida a quem necessita. E olha o trabalho que essas mulheres fazem até hoje, as Irmãs da Caridade, porque a voz de Madre Teresa continua ecoando em suas filhas da caridade. Outro encontro muito interessante da cruz, esse aconteceu em Nápoles, na Itália. Existia ali um teólogo extremamente inteligente. Talvez eu, na minha pobreza, poderia dizer que não houve teólogo maior do que esse, até hoje na vida da igreja. Mas aquele teólogo enfrentou a si mesmo e percebeu que a sua inteligência toda, sem a graça de Deus, não era nada. E num dos momentos de contemplação da cruz,
Tomás de Aquino escuta o Senhor perguntando a ele: o que queres? Porque o que pedires, eu farei. E Tomás de Aquino pede uma única coisa para Deus: a graça de escolher Jesus. E eu e você hoje podemos caminhar num chão seguro de teologia, graças a esta resposta de Tomás à voz do Senhor. Veja, eu fui tratando alguns encontros com o crucificado e você percebe a importância da contemplação da cruz. Eu fiz essa pergunta a mim mesmo, sabe? Se fosse eu no lugar de Tomás de Aquino, o que eu pediria? E eu precisei, com muita honestidade, enfrentar a mim mesmo e as minhas misérias e perceber quão egoísta eu seria de pedir algo tão voltado para mim. Precisei enfrentar o meu medo de perceber que eu não teria coragem de pedir total abertura à vontade de Deus. E me percebi ainda sem condições de enfrentar o meu medo do desconhecido, do que Deus poderia fazer com a minha vida. Mas é bonito poder contemplar também que quando cada um de nós responde à voz de Deus, a este apelo, converta e viverá. Quando cada um de nós contemplamos o crucificado e escutamos a voz que Ele tem para nós individualmente, ali nós vamos percebendo que grandes transformações no mundo aconteceram por causa de pequenos diálogos na cruz. A cruz é sempre lugar de diálogo. Agora eu quero contar para vocês uma outra história de um outro encontro com um outro crucificado. E a história com H, viu? Não é com E não, não é historinha não. Nós estamos ali na década de 70, já nos finais dos anos 70. E ali havia um padre, com 40 e poucos anos. E um dia ele tem um insight assim, ele sobe no sótão do Colégio São Joaquim, aqui em Lorena, bem pertinho da gente. E ele mesmo testemunha isso, tá na internet, você pode procurar lá testemunho do Padre Jonas com o crucificado. E ele testemunha que ali aquele sótão tinha muito entulho, muita quinquilharia, e ele sobe ali com um outro jovenzinho chamado Júlio Brebal, e ali eles encontram o crucificado. Nem tinha mais a cruz, era só o crucificado. Esfacelado, quebrado, não tinha mão, não tinha joelho, não tinha rosto. Faltavam muitos pedaços naquele crucificado. E até o jovem Júlio Brebal pensa assim, vamos jogar isso fora. Mas aquele sacerdote intui que o crucificado o chamava para, primeiro, um diálogo pessoal. Segundo, um diálogo transformador. E ele para e começa a contemplar aquele crucificado. E textualmente o Monsenhor Jonas ele vai até dizendo isso, que ele vai entrando numa dimensão mais mística com aquele crucificado, ele começa a ouvir a voz do crucificado falando com ele, o chamando pelo nome e dizendo: Jonas, aceita ser as minhas mãos? Aceita ser os meus braços? Aceita ser os meus pés? Aceita ser as minhas pernas? Aceita ser a minha voz? Aceita ser os meus olhos? O Padre Jonas ele não explica quanto tempo durou esse diálogo. Mas ele explica para mim e para você que a voz entrou e transformou a vida dele a partir da resposta pessoal que ele deu. Porque ele respondeu: aceito ser, aceito ser. E é bonito a gente perceber que a resposta do Padre Jonas mudou a vida dele e foi mudando a vida de tantas pessoas.
Porque o Padre Jonas, ele mudou o jeito de comunicar Jesus e a boa nova que ele nos trouxe. Mudou de que jeito, Lúcio? Mudou como você está me enxergando agora. Porque através deste sim do Padre Jonas, em aceita ser a minha voz, foi criado todo um sistema de comunicação. E a voz do Cristo chega pela TV, chega pelo rádio, chega pela internet. Houve uma transformação. São 24 horas do dia promovendo um encontro pessoal com Jesus Cristo. De domingo a domingo, sendo os pés do Cristo, sendo as pernas do Cristo, sendo as mãos do Cristo, sendo os olhos do Cristo. Como eu agradeço a Deus por esta resposta do Padre Jonas. Aceita ser, Jonas? Sim, Senhor, aceito ser. E olha, meus irmãos, como é bonito, e eu tenho orgulho de dizer assim, como filho do Padre Jonas, como é bonito contemplar o testemunho do Padre Jonas hoje. Eu estava conversando com a minha esposa e ela mesma fez essa reflexão comigo, falou: Lúcio, você percebe que ainda hoje Jesus continua perguntando ao Padre Jonas: Jonas, aceita ser? Naquele hospital, internado, nesse momento, Jesus está perguntando para o Padre Jonas: Jonas, aceita passar a minha sede, não bebendo água? Jonas, aceita caminhar com o Evangelho sem dar passo algum de dentro desse quarto? É uma configuração ao Cristo que continua de uma forma ainda mais intensa nesse momento, onde, sem medo de errar, gente, e sem trazer nenhum tipo de vanglória ao meu Pai e Fundador, mas o Padre Jonas está completando na própria carne os sofrimentos que faltaram ao Cristo Senhor. Ainda é o eco daquele crucificado perguntando ao Jonas: aceita ser? E o Padre Jonas está dizendo: sim, aceito ser. E a face de Cristo vai ficando cada vez mais configurada na face do Jonas. São encontros da cruz, são encontros com o crucificado que transformam a vida e transformam o mundo. E hoje, nós, os filhos, vamos entendendo que o eco da voz, ele vai ficando para nós ainda mais responsabilizante. Porque Jesus, ele diz para Paula assim: Paula, você vai levar a sério o apelo que eu fiz ao Jonas? Porque esse apelo, Lúcio, ele precisa ser perpetuado em vocês. Precisa continuar ecoando. Tantos que me assistem agora se consideram assim, filhos do Padre Jonas. Também essa pergunta é para você. Você aceita ser a voz de Cristo, o olhar de Cristo? Configurar-se em Cristo para que haja essa transformação do mundo ao nosso redor e nós preparemos um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor? Porque, meus irmãos, a preparação não acontece pelo falatório, a transformação acontece pela vida vivida. É isso que o Padre Jonas nos ensina. Nós comunicamos um Deus que é vivo e vivido. É a frase. Eu cheguei a anotar na minha Bíblia também, Paulo. Anotei aqui, não quis perder a frase do Padre Jonas. Pus aqui na minha Bíblia. Quero ser o Evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. É assim que nós vamos. Eu e você precisamos vencer esse terceiro medo daquilo que a nossa vida pode ser transformada por Deus quando nós respondemos à voz do Senhor que fala conosco. O que o Senhor está dizendo para você no dia de hoje? Agora, sabe, irmãos, a gente caminhando mais para o finalzinho aí,
queria que você não pensasse nesse apelo à conversão naquilo que você precisa mudar de vida, naquilo que você precisa se libertar do pecado, naquilo que você precisa romper com as trevas, porque isso aí é um trabalho de uma vida inteira. Uma vida inteira. Eu conheci o Emanuel, ele era um jovenzinho, tinha nem 18 anos direito, com o sonho de ser médico, sendo conquistado por um carisma e entendendo que havia uma vocação e começou a dar uma resposta vocacional. E uma das coisas que sempre me encantou no Emanuel era a sinceridade que ele tinha de fazer as suas partilhas. Eu era o acompanhador vocacional dele, dá pra você ver que eu estou ficando bem velho mesmo, né? E a sinceridade do Emanuel sempre me encantava e era um penhor de muito valor no seu caminho vocacional. Tantos anos depois eu olho para o Emanuel, já vejo traços concretos de santidade, mas a luta é a mesma. A cada dia o rompimento com o pecado, o rompimento com o homem velho. Então não quero que você fixe no que eu vivo, ou que o Emanuel vive, ou que qualquer um de nós vive, dessa perspectiva da conversão, do rompimento com o pecado. Isso acaba sendo muito pobre para aquilo que é o diálogo verdadeiro da cruz. Porque hoje, o que o Senhor está fazendo comigo e com você? Nos empurrando para a conversão do que Ele nos chama a fazer e nós devemos fazer. É a conversão da surdez, é a conversão da omissão, é a conversão da negação do chamado. Nós precisamos nos converter e fazer o que Deus nos chama a fazer. Santa Teresinha do Menino Jesus, como bom devoto, eu ia enfiá-la aqui no meio, né? Ela contemplou o crucificado numa estampinha, era uma estampa assim, gente, e estava ali Jesus crucificado. E o olhar dela foi atraído pelo sangue que escorria. E ali ela sentiu a voz de Deus chamando-a a entender o mistério missionário da cruz. E ela respondeu: eu estarei a minha vida inteira aos pés da cruz. E ela se tornou padroeira das missões. Veja, São Paulo da Cruz é um santo italiano. Ele tem um ensinamento precioso para mim e para você. Quem se aconselha com o crucificado jamais erra. Quem se aconselha com o crucificado jamais erra. E este São Paulo da Cruz é fundador de uma congregação que tem por vocação consolar o Cristo crucificado. O Senhor te chama hoje. E a sua conversão maior é essa: responder ao chamado de Deus e fazer aquilo que Deus lhe chama a fazer. Meus irmãos, quando nós começamos a contemplar o caminho da cruz, naquele mistério nós começamos a entender o amor, o verdadeiro amor, o amor sem medida de Deus por nós. E obviamente vai sendo despertado no nosso coração um desejo de amar aquele que nos ama. A conversão não vem por medo, a conversão vem por amor. Fazer o que Deus quer que eu faça não é por outra coisa senão por amor. Eu começo a amar mais aquele que amou-me primeiro. Esse é o tempo da mudança. Esse é o nosso advento. É ser aquilo que nós fomos criados para ser. Hoje é o dia favorável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do diálogo com o crucificado. E ouvir a voz que Ele tem para mim. Existe uma parcela do mundo. E eu não estou parecendo ousado ou no que eu estou dizendo para você não, viu? Mas existe uma parcela do mundo que só será transformada pela palavra que o Senhor tem para você e quer te dizer hoje, e a partir da sua resposta, aderindo ao projeto de Cristo para a sua vida. Quanto mais você responder ao chamado de Deus, mais o mundo ao seu redor poderá ser transformado. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar a oportunidade de aceitar o convite de Deus
E ao aceitar esse convite, persevere até o fim. A gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai levantar. Isso eu tenho experiência de sobra para dizer para você. A gente cai todo dia, mas na cruz a gente encontra força para levantar e recomeçar. Existe um mundo a ser transformado pelo seu sim. Jesus começou a obra. Sim, Ele começou a obra. A partir do momento que você decidiu ouvir esta pregação, Ele já começou esta obra nova. E a esperança é essa: Ele vai terminá-la. A única coisa que Jesus precisa é do seu sim, porque eu não posso responder por você. Só você pode responder por você mesmo a palavra que o Senhor lhe tem. Qual é a sua palavra? Eu quero terminar essa pregação com um testemunho que eu conheci recentemente de um sacerdote, um jovem sacerdote capixaba, é o padre João Marcelo, ele é lá do Espírito Santo, não é? E ele não teve medo de ouvir a voz do Cristo crucificado, que dizia a ele: João Marcelo, deixa tudo e vai para onde eu te enviar. O padre João Marcelo, ele cuidava de uma paróquia lá em Vitória. Entre tantas atividades que essa paróquia tinha, eles conduziam um cerco de Jericó que tinha mais de 6.000 pessoas. E ali, num dos momentos, o padre João Marcelo percebeu o apelo de Deus dizendo: seja meu missionário no Pará. E ele enfrentou a si mesmo, enfrentou a vontade de Deus e enfrentou aquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Deixou tudo, foi para o Pará, já tem 2 anos que ele está para lá. Do cerco de Jericó com 6.000 pessoas, com toda uma estrutura de som, de palco, de tudo, ele começou a celebrar missa ao ar livre, precariamente. Ele começou a enfrentar naquela pequena capela a realidade desafiante que cada dia ele foi tocando nela, ali com aquele povo. Entretanto, aquele mundo, daquelas pessoas no Pará, foi transformada, porque o padre João Marcelo ouviu a voz do Cristo crucificado e respondeu sim a essa voz. O que Deus está dizendo para você? No dia de hoje, nesse momento, tenha a coragem de se colocar diante do crucificado, olhar nos olhos do Senhor e se perguntar: o que o Senhor quer dizer para mim? Qual é a palavra que o Senhor tem para a minha vida? Para que eu me converta e para que eu viva e eu leve vida ao mundo ao meu redor. Vamos rezar, vamos pedir a Deus essa graça, porque a conversão ela é antes de tudo uma graça de Deus. Por maior que seja o nosso bom propósito, se não formos tocados pela graça, vão é o nosso esforço. Eu peço a você, ousadamente, uma porção dobrada do Espírito que move o Padre Jonas. Estou partilhando com você algo da minha intimidade, essa é a oração que eu faço todos os dias. Todos os dias na minha adoração eu peço a Jesus que sobre mim seja derramada uma porção dobrada do Espírito que move o Padre Jonas. E eu rezo por você hoje porque esse Espírito deu ao Padre Jonas uma força sobre-humana para dizer sim a cada dia e em cada momento. E em cada parte do corpo de Cristo que ele era chamado a se configurar, ele dizia sim. Hoje eu rezo pedindo essa graça para você. Que sobre você seja derramada a efusão do Espírito Santo. Sobre você seja derramado o batismo no Espírito Santo e uma porção dobrada do Espírito que move
o Padre Jonas. E eu tenho certeza que naquele quarto de hospital o Padre Jonas está acompanhando e eu peço, Padre, seja o nosso intercessor. Reze por tantos filhos e filhas que desejam isso. Responder sim ao chamado que Deus nos faz. Abramos o nosso coração e rezemos um pouco mais.